Hoje você vai ter um privilégio, porque você vai acompanhar uma aula que foi feita exclusivamente para alunos do nosso curso. Toda semana eu faço uma aula de análise, ou eu pego uma cena de anime, ou de filme, ou de tokusatsu. E nesta aula que você vai assistir hoje, eu peguei um trecho de um vídeo de terror japonês, mas não daqueles que ficam susto assim na tela, é mais um terror com a história. Inclusive esse livro, ele foi publicado no Brasil também. É um vídeo falando sobre um livro que chama Casas Estranhas, tem também no Brasil e eu tinha começado a ler ele, achei muito interessante. E fiz uma aula pegando um trechinho da história. Espero que você goste. E as aulas dentro do nosso curso que eu faço semanalmente, as aulas ao vivo, né, de análise, estão nesse formato que você vai assistir agora. Assim dá para você ter uma ideia também de como funciona essa aula especificamente dentro do nosso curso. Lembrando que nós temos conteúdo do zero até o avançado. Depois você pode conferir tudo aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Boa aula, espero que você goste. Foi! Beleza, vamos lá então para mais uma aula de análise e eu estava deveras entretido com esse conteúdo a semana toda. Eu estava vendo lá umas coisas na Amazon e daí surgiu esse livro, né? E eu vi que ele está nos tops no Brasil. Tem a versão em português do livro, mas é um livro que ficou famoso também no Japão. E quase eu morro aqui por causa da história, né? E desliguei meu ventilador. Então, eu comecei a ler daí, não tem uma leitura prévia no site da Amazon, eu comecei a dar uma lida e fiquei, nossa, deveras interessante isso daqui. E fui pesquisar no YouTube em japonês, na expectativa de que teria algum resumo ou algo do tipo. E como que é aquela zoeira lá, pessoal? Fui procurar, não é fui procurar cobre, né? E encontrei ouro, alguma coisa assim, né? Foi o que aconteceu comigo. Porque eu me deparo logo com o canal do próprio autor. Ele tem um canal no YouTube e ele mesmo lançou uma versão em vídeo do livro completo. Então é um vídeo de tipo 1h40 mais ou menos, com essa mesma história que eu estava lendo no início do livro. E daí eu comecei a assistir, só que no começo eu tava esperando se não seria aquele tipo de vídeo que pula um bicho na tela, do nada, né? Que dá um grito assim, e daí eu tava assistindo mó na calma, né? Mó de longe, assim, eu falei, vou assistir só uns 10 minutos por dia. E daí estava conversando com o Yusuke, por coincidência, e parece que ele já viu isso daqui. Eu perguntei para ele, o canal desse cara é do tipo que dá susto? É do tipo que aparece alguma coisa correndo na tela do nada? E ele falou que não, que é só a história mesmo, né? Então eu continuei assistindo de boas e fiquei deveras entretido. E eu vou mostrar aqui para vocês, acho que vocês ficarão entretidos também, até curiosos com o livro. Eu tomei cuidado para pegar algo logo do início, tá? É como se fosse a sinopse aqui, para vocês entenderem do que se trata a história. E hoje teremos bastante vocabulário novo, eu acho, né? Para quem não está acostumado com esse tipo de conteúdo, eu sempre lembro que a Gisele comentou em um vídeo que eu estava conversando com o japonês e ele começou a rachar o bico, porque eu falei que eu assisto vídeos em japonês de visita ao imóvel, né? E por conta desses vídeos, a maioria aqui do vocabulário, acho que tudo que a gente vai apresentar hoje, eu já escutava muito nesses vídeos, né? Então, para quem gosta de vídeos de tour do imóvel, talvez reconheça muitas coisas que aparecerão aqui. Mas, caso contrário, acho que teremos uma série de palavras novas, então fiquem atentos. Vou tocar aqui a cena primeiro para a gente iniciar. Então, como sempre, vamos assistir a cena completa. Depois eu venho explicando, tá? Eu acho que tem bastante palavra nova, mas prestem atenção, vejam se vocês conseguem entender alguma coisa. Vou fechar aqui o microfone. 今を去ること5年前、私は柳岡さんという知人から家に関する相談を受けました。彼は第一子の誕生をきっかけに一軒家を買うことにしたそうです。不動産屋に勧められたのは、東京狛江市に立つ2階建ての中古住宅。以前は若い夫婦と小さな男の子の3人家族が住んでいたらしく、
家族構成が同じ柳岡さんにはうってつけだと言われたそうです。ただ一つ、間取りに不可解な点がありました。1階の台所とリビングの間に謎の空間があるんです。ドアがないから中に入れないし、なんとなく気味が悪くて。パイプスペースじゃないんですか？ほら、水道管とかを収納する。いえ、不動産屋によるとこの空間、何もない空洞のコンクリートらしいんです。空洞のコンクリート？今度内見に行く予定なんで、せめて外側から様子を見てみようと思います。Socorro! E aí, entenderam um pouquinho? Alguma coisa? Algumas partes? Um, um resumo aqui para vocês, tá? Antes da gente entrar na aula, que só para vocês não ficarem muito perdidos, porque é rápido, né? E tem muita palavra nova. Mas o que acontece? Ele está falando sobre essa casa aqui. Ah, não me diga. E tem alguma coisa estranha quando ele estava olhando lá a casa que foi recomendada pela imobiliária e ele foi ver a planta da casa, né? Cadê a parte da planta? E daí ele começa a falar: tem alguma coisa estranha nessa casa, porque tem um espaço aqui que não tem nada, né? Tem uma parede ali que não faz sentido. Eles até vão explicando daí no decorrer da história, mas eles falam, tipo, por que tem isso daqui? Não precisava, né? Porque o cômodo, olha a parede aqui do cômodo, por que fizeram outra parede na frente da parede? Tem um espaço aberto ali estranho. Então, é isso que está acontecendo. Um cara ligou para esse maluco aqui, que ele investiga essas coisas. Cadê o cara da mascrinha? Ele ligou para esse maluco aqui e falou: Ó, a imobiliária me recomendou essa casa aqui, que morava uma família que é no mesmo, na mesma configuração da minha família. Tem uma criança, esposa e o marido. Só que eu estava vendo aqui a casa e eu achei meio esquisito esse pedaço. Basicamente é isso que está sendo falado aqui, tá? Então eu vou tocar o primeiro trecho e aí nós começaremos a análise. 今を去ること5年前、私は柳岡さんという知人から家に関する相談を受けました。彼は第一子の誕生をきっかけに一軒家を買うことにしたそうです。不動産屋に勧められたのは、東京狛江市に立つ2階建ての中古住宅。以前は若い夫婦と小さな男の子の3人家族が住んでいたらしく、Vamos até aqui? Tem muitas coisas, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu achei importante já deixar explicado, antes da gente entrar nas frases aqui, é a gente dar uma revisada na diferença entre o so no fim da frase e o rashi, quando tá falando que parece que blá blá blá. Porque vocês vão reparar que em algumas frases ele termina com soda, e em algumas frases ele termina com rashi. Então, já vou deixar explicado aqui logo de início. O que é esse so quando está no final da frase e tem essa ideia de que parece que blá blá blá? Ele é uma informação reportada. Como assim? É algo que você ouviu de alguém, alguém te falou sobre isso daqui. Por exemplo, kare wa kekkon shita sou desu. Kare wa falando sobre ele, kekkon shita, casou, só que colocando esse sou desu no final, logo após o verbo, é uma informação reportada, como assim? Então alguém contou sobre isso para o falante, para a pessoa que está dizendo essa frase. Agora, o rashi, ele também pode ser algo que falaram, só que acho que dá para você pensar que esse daqui é tipo uma informação, fulano contou, né? Parece mais direta um pouco, e essa daqui você pode pensar que é o que dizem, no geral. Ela é um pouco mais abrangente, um pouco mais aberta do que o sodes. Então, pode ser também algo que você ouviu dizer de alguém, até sumiu. Vocês conseguem ver grifada, né? Eu esqueci de mudar a fonte. Kare wa kekkon shitarashi. Parece que ele se casou. Então, os indícios, de acordo com o que você ouviu,
parece que casou. Kare wa kekkon shita rashii. E o kekkon shita sou, você ouviu mesmo diretamente de alguém. Então, ouvi dizer, me falaram que ele casou. Se você quiser diferenciar a tradução dos dois, dá para você colocar nesse caso aqui o rashi, como parece, e o sou, como ouvi dizer, me falaram. Qual que é a parte chata aqui? É que o rashi pode ser que tenham te falado também, né? Mas a diferença é que ele pode ter uma linha um pouco mais assim de indícios. Sei lá, andam dizendo, as pessoas dizem que blá blá blá. Esse daqui pensa que é um pouco mais certeiro, é uma informação um pouco mais direta que você ouviu. Deixei mais exemplos. Kare wa isha da sou desu. Por que tem um da aqui? Porque é substantivo, né? Não é verbo. Kare wa isha da sou desu. Então, disseram que ele é isha. Me falaram que ele é isha. Agora, kare wa isha rashi. Parece que ele é médico, né? Eu ouvi dizer que ele é médico. Aqui parece que é algo mais contado diretamente, uma informação que você recebeu de alguém mesmo, né? Dá essa impressão. E vocês vão ver que na aula, como eu estava dizendo, aparecem as duas coisas. Vai chegar um momento lá que vai aparecer, por exemplo, kau koto ni shita sou desu. Então, alguém contou isso daqui. O que é kau koto ni shita primeiro, né? Decidiu comprar. Verbo mais koto ni suru significa decidir fazer algo. Kau koto ni shita, decidiu comprar, só que com o sou. Então, eu ouvi, me disseram que ele decidiu comprar, nesse caso. E tem uma parte que eles estão falando lá sobre o espaço estranho, que soltam um concreto rashi. Então, é uma suposição, né? Parece que é de concreto, mas não necessariamente alguém falou para quem está dizendo essa frase aqui, né? Ficou confusa essa minha explicação, mas enfim. O so é uma informação um pouco mais direta, ela tem essa nuance de algo que você ouviu, assim, mais perto da fonte, vamos colocar desse jeito. Essa é a diferença, se você for olhar bem ali nas entrelinhas, entre o so e rashi. Ok? Então eu queria deixar essa parte como um conhecimento prévio para a gente entrar nas frases da aula. Primeira frase do vídeo. Ima o saru koto 5 nen mae. Aqui dá para você pensar já como uma expressão, esse ima o saru koto, no começo de histórias, de narrações, pode aparecer isso daqui, que é há exatos X anos. Isso aconteceu há X anos. E costuma já entrar depois, né, o quantos anos, no caso, e mae, de antes. Ima o saru koto 5 nen mae. Isso foi há exatos 5 anos. Isso aconteceu há 5 anos. Outra frase. Ima o saru koto 10 nen mae. Isso foi há 10 anos. Isso aconteceu há 10 anos. Então dá para pensar como uma expressão. Pode aparecer aí no começo de alguma história. Ima o saru koto. Watashi wa Yanaoka-san to iu chijin kara ie ni kansuru soudan o ukemashita. Vamos por partes. Eu, Yanaoka-san to iu chijin. Chijin é um conhecido. Já deixei uma frase aqui embaixo, ó. Chijin ni guzen aimashita. Aimashita, que eu encontrei, me encontrei. Estou indicando com ni, com quem que eu me encontrei, que foi com um chijin, que é um conhecido. E guzen significa por acaso. Então, eu encontrei um conhecido por coincidência, por acaso. Chijin ni guzen aimashita. Aumenta a letra. Aumentou? Peraí, deixa eu fazer uma magia aqui. Melhor assim? Ou não mudou nada? Aqui, ó. Estão vendo melhor? Aqui, aqui, aqui. Acho que aqui tá bom, né? É que aqui o zoom ele não deixa. Boa, aqui. Beleza. Então, Chijin, um conhecido. Yanaoka-san to iu
chijin. Aqui esse toyu eu estou usando para dizer o nome do cara. Então você pode pensar que é chamado, blá blá blá. Alguma coisa toyu, eu estou falando que é chamado alguma coisa, blá 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 toyu. Se chama blá blá blá. Se diz blá blá blá. No caso, a pessoa que chama Yanaoka, Yanaoka-san toyu chijin, um conhecido chamado Yanaoka kara. Então, dele, a partir dele, ie ni kansuru, alguma coisa ni kansuru, você pode pensar que é a respeito, sobre alguma coisa. E sodan, sodan é uma consulta, uma conversa. Por exemplo, tomodachi ni sodan shimashita. É muito usado no japonês, né? Quando você vai pedir conselho, quando você vai perguntar sobre algo, quando você vai consultar algo com alguém. Então, tomodachi ni sodan shimashita. Eu conversei com um amigo, eu consultei um amigo sobre alguma coisa, né? Sobre um problema, sobre uma situação. Aqui, ukemashita é que recebeu, e estou indicando com o que recebeu. Então, eu recebi uma consulta, né? Uma pergunta, queriam conversar sobre isso, que era ie ni kansuru, a respeito de uma casa, e de quem que ele recebeu isso? A partir de quem? Estou mostrando aqui com kara, que foi de um conhecido chamado Yanaoka. Watashi wa Yanaoka-san to iu chijin kara ie ni kansuru soudan o ukemashita. 彼は第一子の誕生をきっかけに一軒家を買うことにしたそうです。Olha o primeiroそうです aqui. 彼は falando sobre ele, daiichi, nesse caso, né? Esse dai, ele aparece quando vai falar o número de alguma coisa. Muitas vezes parece que deixa até mais oficial um pouco. Talvez vocês já tenham visto, tem alguns animes que quando vai aparecer o nome do episódio, né, no começo do episódio, ele não aparece só o número, né, ele coloca esse dai antes. Então é algo que pode aparecer antes de contagens, assim, né, antes do o número 1 de alguma coisa, o número 2 de alguma coisa. Aqui, ishi, a primeira criança, no caso, daishi, a primeira criança no tanjou, tanjou, o nascimento da primeira criança, o kikake ni, aqui já deixei separado também, que dá para você entender isso daqui como uma expressão. Quando você tem algo como o motivo, como o gatilho para fazer determinada coisa. Nesse caso aqui, já dando spoiler do resto da frase, qual que foi a oportunidade? Qual que foi o gatilho que levou ele a comprar uma casa nova, né? A ele comprar uma casa. Foi o nascimento do primeiro filho, o nascimento da primeira criança. Portanto, blá blá blá, o kikake ni é quando você tem esse blá 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 como o motivo para algo. Como assim? Jiko o kikake ni kare wa jinsei o minaoshita. Então, jiko, de acidente, jiko o kikake ni, tendo o acidente como um gatilho, então essa foi a oportunidade para acontecer alguma coisa, que levou a fazer alguma coisa. Karewa, falando sobre ele, jinsei o minaoshita. Minaosu é tipo corrigir a visão, então repensar, né? Repensar a vida. Ele repensou a vida dele, ele viu aí com outros olhos depois do acidente. O acidente foi a kikake, foi esse gatilho, essa oportunidade. Voltando aqui para a frase. 彼は第一子の誕生をきっかけに一軒家é diferente de um apato. Apato é apartamento. E ikkenya é quando eles estão falando sobre uma casa normal mesmo, né? Porque um apartamento é anormal, cara. Não, eu estou falando de uma casa que não é apartamento, tipo uma casa de bairro. Isso daí é ikkenya, casa o kau koto ni shita. Tinha explicado lá no começo, né? Verbo mais koto ni suru é decidir fazer alguma coisa. Então, kau koto ni shita
Ele decidiu comprar uma casa. E olha o so aqui. Então eu ouvi isso. Eu ouvi dizer, me disseram que ele decidiu comprar uma casa porque o filho dele nasceu. O filho nasceu, opa, vou comprar uma casa. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Ficou menos difícil já, aos poucos? Estão me acompanhando? Estão aí? De boas? Ok, agora que eu vi que estavam mandando joinha, é que estava tapando aqui na minha tela. Manda joinha de novo. Deixa eu ver se eu enxergo agora. Beleza, agora sim. Valeu, valeu. Vamos seguindo então. Ah, sim. Eu tinha deixado separado. Minaosu. Minaosu é tipo um rever barra repensar, né? Então você vê de novo de outro jeito. Ele mudou o jeito que ele enxergava a vida. Minaosu. Repensar, tá? Rever. E eu tinha deixado separado aqui também, eles falaram, né, Daiichi, o primeiro filho, mas eu já separei um vocabulário aqui. Tem alguém estudando para N3, N2? Pode ser que caia essas paradinhas aqui, né? Vocabulário de N3 barra N2. E geralmente falam mais desse jeito, né? Para, tipo, primeiro e segundo filho. Tem palavras específicas para isso em japonês, né? Chonan é o filho mais velho, o primeiro filho. E Jinan, o próximo, então é o segundo filho. Até isso daqui tem em nomes também. Se você for ver nomes dos anos 70, assim, tem alguns nomes no Japão, tá? Tem alguns nomes que começam com esse kanji aqui, porque é o segundo filho. Então, sei lá, Jiro, que é um nome mais antigo, é porque é o segundo filho. Então, não são só as nossas mães que colocam nome parecidinho, assim, nome combinando. Ah, tem que pôr nome dos irmãos parecidos. No Japão, às vezes, tem isso também, né? Dessa contagem. Enfim, o Chonan é o filho mais velho, Jinan, o segundo filho. Então, né? E daí tem Chojo, a filha mais velha, e Jijo, que é da segunda filha. Tá? Pode ser que apareça também. Aqui não foi usado Chona, foi até falado de um jeito tipo mais oficial, assim, né? Mais formal, o primeiro filho. Mas poderia falar Chona aqui também, sem problemas. Chonan no Tanjou. Dai Ishi no Tanjou o kikkake ni. Então, tendo isso como o gatilho, o que levou a essa ação, e quem é o Kaukoto ni shita sou desu. Eu nem lembro se a gente ouviu essa frase aqui, tá? Eu vou tocar novamente, de qualquer forma. Vamos lá. 今を去ること5年前、私は柳岡さんという知人から家に関する相談を受けました。彼は第一子の誕生をきっかけに一軒家を買うことにしたそうです。 Até aqui, né? Bora lá. 不動産屋に勧められたのは、東京狛江市に立つ2階建ての中古住宅。以前は若い夫婦と小さな男の子の3人家族が住んでいたらしく、家族構成が同じ柳岡さんにはうってつけだと言われたそうです。 Vamos ir quebrando em partes, porque ele vai falando as frases muito rápido, né? Daí eu vou dando play de novo no vídeo. Ok. Então, seguindo. 不動産屋に勧められたのは、東京狛江市に立つ2階建ての中古住宅. Que isso, parece uma frase em chinês, né? Quase não tem hiragana ali no meio. Vamos por partes. 不動産屋, imobiliária. 不動産屋に勧められた. Lembram de osume? Sumeru, osume suru, pode falar também, né? Susumerareta é que foi recomendado. Tá na forma passiva. Então, foi recomendado pela imobiliária, pela
fudosan-ya. Fudosan-ya ni susumerareta no wa. Esse no tá falando sobre a casa, né? A casa que foi indicada, para não repetir a palavra ie, mas eu poderia falar ie aqui, né? A casa que foi recomendada pela imobiliária wa, o que tem em relação a ela, Tokyo, que significa Tóquio, por essa você não esperava. Komaeshi, o nome da cidade em Tóquio. Ni tatsu, esse tatsu é de construir. Então dá para você pensar nesse caso aqui que é construída na cidade Komae, em Tóquio. Nikai date. Nikai é de segundo andar, né? Só que esse daqui de tatemono, de construção, se eu falo Nikai date, é uma construção de 2 andares. Então, uma casa de 2 andares. E chuko, esse kanji aqui é legal para vocês guardarem quando forem ao Japão. Você enxerga de longe, assim, uma placa com esses 2 kanjis aqui. Chuko. E é, assim, um dos meus lugares preferidos, não sei vocês. Porque eu vou nesses lugares no Japão e eu ficaria, assim, o dia todo neles. Porque tem coisas usadas, né? Coisas de revenda. Mandarake, claro, esse daqui é da Mandarake, ó. Tá aparecendo aí, tá, né? Mandarake de kaimashita. Na Mandarake, por exemplo, é chuko. Não sei se tudo, né? Mas eu diria que 90% das coisas lá são usadas. Nesse caso aqui, estava falando sobre uma jutaku, residência, um pouco mais polido do que ie, né? Uma residência usada de 2 andares, construída na cidade Komae, em Tóquio, que foi recomendada pela imobiliária. Exemplos aqui com chuko e jutaku. Chuko no pasokon o sagashite imasu. Sagashite imasu, estou procurando. Indico com o que eu estou procurando. Chuko no pasokon, um PC, um pasokon. Como eu estou linkando as partes aqui com a partícula no, é um pasokon usado. Chuko no pasokon. Jutaku-chi ni hikoshimashita. Esse chi de chihou, de região, jutaku-chi é uma área residencial, é uma região residencial. Ni hikoshimashita. Hikoshimasu é mudar, se mudar. E tá indicando com ni para onde que se mudou. Então, me mudei para uma área residencial. Ok. Falando sobre a casa agora, né? Alguém já morou nela, por isso usaram a palavra to. Isso. Não era tipo uma casa que acabou de ser construída, nesse caso, né? Foi nesse sentido, Ivo. Alguém já tinha morado antes. Inclusive, é o complemento aqui agora, né? Izen wa wakai fufu to chisana na otoko no ko no 3 nin kazoku ga sundeita rashiku. Então, izen wa, antes disso, nessa casa, wakai fufu. Fufu é um casal. Então, wakai fufu, um casal. Wakai, jovem. To e chisana otoko no ko, um pequeno otoko no ko. Otoko no ko. Otoko no ko, eu falei, né? Otoko no ko. Um garotinho. No 3 nin kazoku. Então, uma família de 3 pessoas. Um casal jovem e um garotinho. Ga sundeita. Estavam morando. E esse rashiku vem do rashi. Ele passou para rashiku. É como se eu tivesse colocado, como se fosse a forma T, nesse caso, né? Porque tem mais coisas depois. Eu acho que eu até tinha pausado aqui, mas eu vou ler mais uma frase e daí eu toco ela em seguida. Kazoku kousei ga onaji Yanaoka-san ni wa uttetsuke da to iwareta sou desu. Então, kazoku kousei, esse kousei é tipo a composição, né? A formação da família. Kazoku kousei ga onaji. Se alguma coisa ga onaji é que é igual a alguma coisa. No caso, Yanaoka-san. Então, com a mesma composição familiar do Yanaoka-san. Ele também é um casal e um filho pequeno. Niwa, então, para você, Yanaoka-san, que tem a mesma composição familiar, é o que? É
utetsuke é, tipo, perfeito, é ideal para você, né? O tetsuke é o ideal, é o perfeito, que, tipo, encaixa perfeitamente para a situação, nesse caso, né? Dato iwareta. Iwareru, o iu está na forma passiva, então foi dito. E como tem um so aqui, literalmente disseram que foi dito, né? Disseram que falaram pro Yanaoka-san que por ele ter essa mesma composição familiar, era o imóvel ideal para ele, porque morava uma família no mesmo formato. E daí eu coloquei exemplos com kosei e com utetsuke. Bangumi no kosei o kangaeru. Bangumi é um programa, tipo programa de TV, programa de rádio. Kosei, a estrutura, a composição. O kangaeru. Kangaeru, pensar. Então, pensar ou vou pensar na estrutura do programa. Kono hon wa shoshinsha ni utetsuke desu. Kono hon wa, falando sobre este livro, shoshinsha, iniciante, ni, então para iniciantes, utetsuke. Ele é ideal, ele é perfeito para iniciantes. Vamos tocar esse pedaço de novo, então. Eu vou colocar desde o comecinho, porque como tem bastante frase, a gente vai revisando tudo. 今を去ること5年前、私は柳岡さんという知人から家に関する相談を受けました。彼は第一子の誕生をきっかけに一軒家を買うことにしたそうです。不動産屋に勧められたのは、東京狛江市に立つ2階建ての中古住宅。以前は若い夫婦と小さな男の子の3人家族が住んでいたらしく、家族構成が同じ柳岡さんにはうってつけだと言われたそうです。Vamos até aqui, né? Vamos lá, prosseguindo. ただ一つ、間取りに不可解な点がありました。1階の台所とリビングの間に謎の空間があるんです。ドアがないから中に入れないし、なんとなく気味が悪くて。パイプスペースじゃないんですか？ほら、水道管とかを収納する。Vamos lá, que tem bastante frase já aqui de novo. Prosseguindo. ただ一つ、間取りに不可解な点がありました。ただ一つ、único, só, alguma coisa. Nesse caso aqui, tem, ponto. Madori é a planta do imóvel. Madori ni fukakai. Fukakai na ten. Adjetivo na. Então, fukakai, algo que não dá para explicar, né? Algo misterioso, algo inexplicável. Um ponto inexplicável. Um ponto misterioso ga arimashita. Então, tinha uma coisa sem explicação, uma coisa misteriosa na casa, que vocês viram lá, que era aquela paredinha. Mais exemplos com Madori e Fukakai. Madori o misete kudasai. Miseru, mostrar. Misete kudasai, mostre, por favor. E aí está indicando com o que é para mostrar, que é Madori, a planta da casa. Fukakai na jiken ga okita. Jiken é um caso, um incidente. Então, um incidente misterioso, um incidente inexplicável ga okita. Ocorreu, aconteceu. Okiru, de acontecer, ocorrer. 1階の台所とリビングの間に謎の空間があるんです。E aqui começa a explicar agora, né, o que é essa parte aí, esse ponto misterioso. 1階, no primeiro andar, no daidokoro, cozinha do primeiro andar. To e living, a sala, no aidani, se eu falo que alguma coisa no aidani é entre um e o outro. Então, entre a sala e a cozinha do primeiro andar, nazo no kukan ga aru. Nazo também dá para pensar que é algo misterioso. Kukan, um espaço. Então, um espaço misterioso. Nazo no kukan ga arun desu.
tem um espaço misterioso entre a cozinha e a sala do primeiro andar. Doa ga nai kara naka ni hairenai shi, nantonaku kimi ga warukute. Doa ga nai, não tem porta. Doa, porta. Doa ga nai kara, como não tem porta, naka ni hairenai. Hairu, de entrar, hairenai é que não dá para entrar. Tá na forma potencial, né? Haireru é possível entrar, dá para entrar. Hairenai, não dá para entrar. Naka ni hairenai, não dá para entrar dentro, literalmente. Quando tem esse shi, pode aparecer quando estão explicando, né? Além disso, então, além de não dar para entrar, porque não tem porta, nantonaku, tipo, não sei bem porquê, de alguma forma, kimi ga warukute. Se eu falo que kimi ga warui é que dá uma sensação estranha, uma sensação de medo, foi colocado aqui na forma T. Trouxe mais exemplos dessa parte. Nantonaku yana kanji ga suru. Então, esse nantonaku, não sei bem o porquê, mas meio que yana kanji, um sentimento que eu não gosto, né? Kanji é de sensação e ya de não gostar, pode ser, né? Yana kanji, algo que eu não gosto. E se eu falo que alguma coisa kanji ga suru, é que dá a sensação. Então, tem uma sensação ruim, não sei porquê. Isso daqui é frase de exemplo, tá, pessoal? Não estava na cena. Eu coloquei por causa do nantonaku, que é não sei bem o porquê, mas meio que alguma coisa. No caso aqui, estava usando o kimi ga warui, que é de sentir um medo, sentir algo estranho, né? Uma sensação. Geralmente é relacionado com medo, tá? Então, sentir um cagaço, falando um português bem português do Brasil. Kono ie wa kimi ga warui. Essa casa, ela é assustadora, ela é sinistra, ela me dá um cagaço. Voltando aqui para o trecho que apareceu na cena. Doa ga nai kara naka ni hairenai shi, nantonaku kimi ga warukute. Como não tem porta, não dá para entrar, dá uma sensação estranha, dá um medo, dá uma coisa ruim. Não, a expressão do Isaac eu não uso, não. Vamos ver esse trecho. Mais uma vez. Mais uma vez.狛江市に立つ2階建ての中古住宅。以前は若い夫婦と小さな男の子の3人家族が住んでいたらしく、家族構成が同じ柳岡さんにはうってつけだと言われたそうです。ただ一つ、間取りに不可解な点がありました。1階の台所とリビングの間に謎の空間があるんです。ドアがないから中に入れないし、なんとなく気味が悪くて。Ok. E o último trecho. パイプスペースじゃないんですか？ほら、水道管とかを収納する。いえ、不動産屋によるとこの空間、何もない空洞のコンクリートらしいんです。空洞のコンクリート。今度内見に行く予定なんで、せめて外側から様子を見てみようと思います。Beleza, vamos lá. Quase chegando ao final. Falou sobre o espaço estranho, e daí o nosso amiguinho aqui, acho que é Uketsu, o nome dele, falou: Pipe space janain desu ka? Pipe space janain desu ka? Pipe de pipe, de cano, né? Pipe space, um espaço para canos, né? O espaço para tubulação, janain desu ka? Não é um espaço para tubulação, não é um espaço para os canos. E daí, hora, ó, sabe? Olha só. Suidoukan toka o shunou suru. Aqui, suidoukan também está falando sobre os canos, né? Suidou é a água encanada, tipo a água que vem da torneira, né? Por exemplo, suidou, e kanji, tubo. Então, tipo, os canos de água. Suidoukan, traduzindo ao pé da letra.
suidokanとか、板, coisas assim, ou 収納する. 収納する é de acomodar, guardar. Até deixei mais exemplos aqui também, ó. 収納する, armazenar, né? Dá para você pensar também. 布団を押し入れに収納する. Essa palavra aqui, para vocês que vão começar a ver vídeos de visita ao imóvel, como eu também agora, quando você vê a planta do imóvel, aparece muito esse oshire. Oshire é o armário. E é engraçado porque... Tipo, engraçado no sentido de curioso, eu digo, né? As casas do Japão tem muitas que são bem pequenininhas, então você vê aqueles apartamentos one room, né, que são de um quarto só, e daí tem o espaço e tem um banheirinho, geralmente, né? Tem a entrada assim, daí um banheiro aqui e um único cômodo. Só que nesse cômodo, muitas vezes tem um oshire. Você pensa assim, ah, será que é uma porta? Será que é um mini cômodo? Não, é um armário, mas aparece na planta com esses kanjis aqui, né? Oshire. Ni shunou suru, guardar, armazenar. Futon o... Futon, futon é futon, né? Aquele colchonete, tipo, estilo bem japonês. Futon o shire ni shunou suru. Kono heya wa shunou space ga oi. Um espaço, shunou space, um espaço para guardar as coisas. Ga oi, tem bastante espaço para guardar as coisas nesse heya, nesse quarto, nesse cômodo, pode ser. Suidokan to ka o shunou suru. Então ele falou, será que não é para colocar os canos, alguma coisa assim, para ter um espaço para eles ficarem? Esse espaço estranho aí, não é isso? Mas eu não estou induzindo, não, é que esses vídeos de visita aos imóveis são muito interessantes. Eu gosto de ver as casinhas no Japão. Prosseguindo. Não é isso, cara. E ele... 不動産屋によると、この空間、何もない空洞のコンクリートらしいんです。Então, não. 不動産屋 imobiliária, ni yoruto, alguma coisa ni yoruto é segundo blá blá blá, de acordo com blá blá blá. No caso aqui, de acordo com a imobiliária, segundo a imobiliária, konokukan, este espaço, o espaço sinistro aí, nanimonai é que não tem nada. Kudo, esse daqui, quando eu estava montando a aula, eu vou lembrar do meme na aula, e eu não vou conseguir me concentrar. Então, eu vou me concentrar aqui, então, tá? Kudo é o oco. Deixar o oco. Desculpa, galera. Escapou. Esse meme não sai da minha mente. Kudo no concreto. Concreto é de concreto. Concreto, né? Da parede lá. Então, o oco de concreto. O oco do concreto. Tá falando que não tem nada, né? Que é um espaço ali de concreto e está lá sem nada dentro. E apareceu um rashi. Parece que... Até dá para entender melhor a nuance aqui, né? Eles não têm certeza, mas assim, pelo que eles ouviram dizer, parece que dentro daquele espaço não tem nada. É só um espaço de concreto vazio, sem nada. Não tem cano, não tem nada. E o cara responde: Kudo no concreto? Concreto oco? Um espaço oco de concreto? Aí o Léo mandou suquinho de laranja aí. Delícia, cara. Kondo, naiken ni iku yotei nande, semete soto gawa kara yousu o mite miyou to omoimasu. Então, kondo, numa próxima vez, aí da próxima vez, dá para pensar, naiken. E daí aqui é a palavra que eu usei naquele vídeo conversando no Omi TV, que o cara começou a rachar. Então, se vocês querem ver vídeos de visita ao imóvel no Japão, é só você escrever naiken, esses kanjis aqui, e tsua. É um tour de visita dentro do imóvel. E não tem nada de assustador, é só uma visita de boinha mesmo, que eles vão mostrando os imóveis no Japão. Naiken niku, então eu vou para ver o interior, né? Ver dentro. Naiken niku yotei. Yotei é que, tipo, tem isso
Ele pretende fazer isso, né? O plano, melhor, pensa assim, yote. Então, eu tenho o plano, eu planejo, eu pretendo ir ver a parte interna. Nande, nanode, como eu pretendo fazer isso? Como numa próxima vez eu pretendo ir lá ver por dentro? E dentro, semete, no mínimo, pelo menos, sotogawa kara, sotogawa, a parte de fora. Então, da parte de fora desse espaço aí, no caso, né? Yosu, tipo, a situação ali, o estado, como que é realmente, né? O mite miyou to omoimasu. Quando eu tenho esse o to omoimasu, eu acho que blá blá blá, eu penso que blá blá blá. E o verbo aqui é mitemiru. Então, e ver para saber como é. Lembram que esse temiru é um experimentar, fazer algo para ver como é. Então, mitemiru é, ao pé da letra, experimentar, ver para saber como são as coisas. Acabando a aula, vou direto ver um vídeo de Naikentsu. Boa. Então, 今度内見に行く予定なんで、せめて外側から様子を見てみようと思います。Da próxima vez, vou visitar a casa, então eu consigo ver como estão as coisas, né? Qual que é o estado ali, a situação, pelo menos por fora, né? O mínimo, no mínimo eu quero fazer isso. Ok, então expliquei todas as palavras novas, alguns pontos aí de gramática. Agora vamos para a hora da verdade, assistir a cena novamente. Eu sei que é bem rápido, né? Mas acredito que já vai ajudar bastante. Deixa eu colocar aqui. 今を去ること5年前、私は柳岡さんという知人から家に関する相談を受けました。彼は第一子の誕生をきっかけに一軒家を買うことにしたそうです。不動産屋に勧められたのは、東京狛江市に立つ2階建ての中古住宅。以前は若い夫婦と小さな男の子の3人家族が住んでいたらしく、家族構成が同じ柳岡さんにはうってつけだと言われたそうです。ただ一つ、間取りに不可解な点がありました。1階の台所とリビングの間に謎の空間があるんです。ドアがないから中に入れないし、なんとなく気味が悪くて。パイプスペースじゃないんですか？ほら、水道管とかを収納する。いえ、不動産屋によるとこの空間、何もない空洞のコンクリートらしいんです。空洞のコンクリート。今度内見に行く予定なんで、せめて外側から様子を見てみようと思います。